Ó, já estamos ao vivo, aguardar um pouquinho. Dá um sorriso. Ok. Pessoal, boa noite a todos. Você está aí no programa Palavra de Esperança. Programa que tem como objetivo, não é, levar uma mensagem de Deus para o seu coração. E hoje um programa muito especial. Por quê? Oi, gente. Porque eu estou do lado dela. Não é? Minha neta, Tayla, está aí participando ao vivo hoje da nossa live. Não é? Oi, Abraão, seja bem-vindo aí, viu? Então, é sempre um prazer, não é? Nós estarmos em família, é sempre bom nós pensarmos em família nas coisas que Deus tem feito na nossa vida. E, como eu disse, hoje eu estou aqui com a minha netinha, filha da Diane e do Eduardo. Não é? A Diane é filha da minha esposa, Leda Cristina. Então tá aí minha neta, tá bom? E hoje no programa Palavra de Esperança, eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês e pontuar algo fantástico, algo muito importante que eu tenho aprendido na nossa vida, né? Hoje pela manhã nós começamos numa instituição onde eu tenho a honra de ser professor. Nós começamos o módulo Teologia Bíblica do Novo Testamento e nós comentamos algumas coisas a respeito do que nós vamos falar agora. Oi, irmã Vanessa, seja bem-vinda! E nós falamos alguma coisa na aula sobre esse princípio que nós vamos comentar agora. Irmão Dioclésio, seja bem-vindo! Ó, minha neta Dioclésio. Oi. Então, eu quero ler um texto aqui da Bíblia, na Palavra de Deus com vocês, que se encontra em Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Eu vou ler o texto e depois eu vou pedir para a Tayla ler uns 2 versículos aqui para nós. Pode? Não sabia disso não. Pode ler? Vamos lá. Então eu leio aqui, depois ela vai ler aqui esses 2 versículos aqui. Diz assim a Palavra de Deus, Marcos 2, de 1 a 12. Diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Quero saudar aí reverendo Marcos Novaes, conosco, pastor da igreja presbiteriana Jardim de Abril, e onde eu e minha família estamos ali congregando e colaborando. Uma honra, um prazer tê-lo conosco aí, reverendo Marcos. Um abraço. E no versículo 2, então, versículo 3, né? Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Deus abençoe, reverendo Marcos. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Eu vou pedir para a Tayla agora ler aqui o versículo 10. Lê o 10. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico. Isso, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ok.
Primeiro, né, antes de entrar aqui numa expressão que eu quero conversar com vocês sobre isso, vamos entender um pouco o que aconteceu. Jesus Cristo estava numa cidade chamada Cafarnaum, e ali, ele, numa casa, muitos foram ali para ouvir a mensagem de Jesus e para buscar ali uma cura, buscar ali um favor, porque entenderam que ele era, não é, ali o Filho de Deus. Ou ele era ali um mestre, não é? Um rabi, ou alguém que ensinava, enfim. E aí acontece que a casa cheia de gente, trouxeram um paralítico, né? A Bíblia chama esse homem de paralítico, que ele estava doente e ele estava deitado num leito. E não conseguiram entrar com o leito, tiveram que entrar pelo telhado. Olha que legal, tiveram que abrir o telhado da casa e entrar bem onde Jesus estava. E aí quando Jesus viu ali aqueles 4 amigos descendo pelas cordas o leito daquele rapaz que estava ali na cama, paralítico, doente, Jesus viu a fé. Olha só algumas coisas que o texto vai mostrando quem é Jesus. Jesus diz o texto, versículo 5, vendo-lhes a fé. Jesus pode ver a nossa fé. Jesus vê o que tem no nosso coração. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí acontece no versículo 6 e 7 algo que eu acho incrível. Os escribas e os fariseus, ou na verdade alguns dos escribas, não é? O texto fala só dos escribas, que eram ali religiosos daquela época, eles ficaram indignados, porque eles achavam que o único que pode perdoar pecados é Deus. E falou assim: esse homem, que autoridade ele tem? E aí no versículo 8 aparece outra lição sobre quem é Jesus. Diz o versículo 8: e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Cristo não só consegue ver a nossa fé, um ato positivo com relação a ele, mas Jesus também consegue ver quando nós estamos com o coração fechado. Jesus consegue ter um raio-x espiritual da nossa vida. Jesus sabe olhar-nos por dentro. Os homens nos olham por fora e nos julgam. Jesus olha no nosso coração. E aí Jesus Cristo, ele disse no versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: levanta-te e anda, curá-lo fisicamente, ou dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? O que Jesus quis mostrar no versículo 9 é que ele fez algo mais difícil, ele fez algo mais, e talvez não só mais difícil, como mais importante, que ele tratou espiritualmente aquele rapaz. Mas ele diz no versículo 10, que é o nosso versículo que a Tayla leu, e é a nossa mensagem nessa noite. Versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem, um título messiânico para Cristo, o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. E diz o texto, versículo 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se a vista de todos, e termina o texto dizendo que todos davam glória a Deus. Ora, meus irmãos, Jesus Cristo diz, para que vocês saibam, vocês escribam, vocês religiosos, que o Filho do Homem, que sou eu sou o Filho do Homem, e eu como Filho do Homem, eu tenho autoridade nesta terra. E para provar isso, para provar que eu tenho autoridade, eu digo para esse jovem: levanta-te e anda, e Jesus ali ordenou uma cura, e a cura foi estabelecida, e aquele rapaz foi curado. Eu creio, meus irmãos, que a gente pode dizer que aquele rapaz foi curado de muitas maneiras, e de muitas coisas, não só na sua doença física,
mas ele foi também curado na sua doença espiritual. Filho do homem é um dos títulos messiânicos no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, né? Muito importantes dado a Cristo, e tem aí uma discussão a respeito disso. Eu creio, meus irmãos, que o título Filho do Homem, ele mostra em algumas outras coisas algo principal. Filho do Homem é um título que Jesus traz para si, para mostrar que ele tem autoridade, ele é o Senhor. Esse filho do homem é aquele filho de quem manda, aquele que tem todo o poder, ele tem autoridade. Ele é o filho do homem. E eu creio, meus amados irmãos, que nesse momento de pandemia, de quarentena, de crise econômica, de crise política, de desespero nas nossas famílias, e de essas incógnitas e esse caos que a gente vive, nós precisamos com urgência, meus irmãos, saber que Jesus é o Filho do Homem, e precisamos ter um coração que se submeta ao Filho do Homem. Essa é a palavra de esperança nesta noite. A palavra de esperança é que ele é o Filho do Homem, e a mensagem é que nós, eu, você, a Thalia, todos nós, tenhamos um coração de carne que se submete àquele que tem toda a autoridade, ao Filho do Homem. E Jesus tem autoridade nesse mundo físico. Ele curou. Ele disse, levanta-te e anda. E naquele mesmo instante, pelo poder da sua palavra, pela autoridade daquele que conduz, dirige, controla e governa esse mundo como um rei, aquele jovem, aquele homem foi curado. Foi curado fisicamente. Eu não sei o que aquele jovem tinha. Uma paralisia. Diz aqui o versículo 3, um paralítico. E ele jazia, não é? O doente num leito. Eu não sei, seja qual for o problema físico que aquele jovem, Jesus demonstrou autoridade. Em outros textos dos evangelhos, Jesus demonstrou autoridade sobre elementos físicos da natureza, sobre uma tempestade, não é? Sobre o mar, sobre os peixes. Jesus exerceu autoridade nesse mundo. Ele exerceu autoridade no mundo, nos elementos, né? Na multiplicação dos pães, na multiplicação dos peixes. Jesus tem autoridade no mundo espiritual, nos seres espirituais. É muito interessante quando Jesus começou o seu ministério, do número de manifestações demoníacas que aparecem nas páginas do Evangelho. E é interessante que os demônios agonizando, dizendo, filho do homem, filho de Deus, o que nós temos contigo? Quer dizer, eles reconhecendo que aquele que estava encarnado, em carne e osso, presente ali, era o Filho do Homem. Era o Senhor Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus simplesmente disse, sai. E ele saiu. Porque Jesus tem autoridade nesta terra sobre o mundo espiritual. Mas não só sobre os seres espirituais, mas ele tem autoridade nesse mundo. Ele tem. Irmão Anderson, Andão, Deus abençoe, seja bem-vindo aí, viu? E Jesus tem autoridade não só sobre os seres espirituais, mas no mundo espiritual, mediando-nos a nossa vida diante de Deus. Deus abençoe também, querido. Irmão Anderson, Andão, Deus abençoe. E Jesus, ele é o nosso mediador, ele nos une nessa união vital, nessa união espiritual com Cristo, com o Pai, não é? Nós recebemos toda a nossa salvação por intermédio de Cristo, somos perdoados. Aqui no texto, no versículo 7, ele diz, para que saibais que o Filho do Homem também tem autoridade para perdoar pecados. E é engraçado que no versículo 7, os escribas dizem, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E aqueles escribas, não é verdade? Aqueles escribas, eles não tinham ideia que aquele pregador, Filho do Homem, era Deus. Era Deus. Irmã Miriam, seja bem-vinda. Deus abençoe.
Obrigado pela participação, presença. E aqueles escribas, eles fizeram uma pergunta aqui e a resposta era positiva. De fato, ele tinha autoridade, e só ele tem autoridade para perdoar pecados. Irmão Samuel, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Samuel. Ele tem, Jesus Cristo, Filho do homem, tem autoridade para perdoar pecados. Porque ele tem autoridade nesse mundo espiritual. E por último, ele tem autoridade sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida, ele tem autoridade. E algo que eu tenho aprendido na minha vida, meus irmãos, com meus erros e acertos, é que nós temos que nos submeter à autoridade do Filho do homem. O nosso coração tem que se submeter. O nosso coração tem que se submeter. Irmão Andão, obrigado. Minha sogra está mandando mensagem para você, Dona Rosa. Eternamente grata a você pela assistência quando a mãe dela faleceu. Que é isso? Não, fizemos o nosso trabalho. Um grande abraço, saudades imensas de vocês aí em Atibaia. Deus abençoe, viu? Um beijo a todos aí. E eu concluo essa mensagem. Nosso coração tem que se submeter ao Filho do homem. Nós temos uma dificuldade na vida de nos dobrar, não é, diante do outro. Nós temos uma dificuldade de abaixar a cabeça. Temos uma dificuldade de sermos humildes. Temos uma dificuldade de reconhecer. E é algo muito bonito, nós já falamos aqui no Palavra de Esperança, lá em Filipenses, no capítulo 4, quando, em Filipenses, não é? Quando fala do sentimento que houve em Cristo, sentimento de humildade. Ele é o Filho do homem, ele era Deus, ele é Deus, e naquele momento ali, o Filho do homem que tem toda a autoridade, e ele se submeteu. Marcos aqui, ainda no capítulo 10, Marcos capítulo 10, lá no versículo 45, diz: pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o Filho do homem, mas ele não veio para ser servido. Ele tem toda a autoridade sobre o mundo físico, sobre os elementos da natureza, sobre os demônios, sobre os anjos, sobre as pessoas, sobre esse mundo todo, sobre doença, sobre pandemia, sobre quarentena, sobre crise, Covid, tudo. Covid-19, coronavírus. Ele é o Senhor desse universo, mas ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Irmão Tiago, seja bem-vindo, Deus abençoe, Tiago. Ele veio para servir. E essa talvez seja a maior lição, mais do que nós reconhecermos que ele é o Filho do homem, é nós nos submetermos ao Filho do homem. E nós sermos como ele, servos. Servos. A minha mensagem a você, amém? Deus abençoe, Tiago. A minha mensagem de esperança para você nesta noite é que eu e você aprendamos a ter um coração que se submete ao Filho do homem. Eu gosto dessa expressão submeter, submissão. É um coração que reconhece que ele é o Senhor. E se ele é o Senhor, ele tem a palavra final. Se ele é o Senhor, o jeito de eu falar tem que ser do jeito dele, o jeito de eu pensar tem que ser do jeito dele, o jeito de eu tomar decisões é o jeito dele, o jeito de eu agir, o jeito de eu reagir, que eu creio que é o mais difícil, é do jeito dele. Porque ele é o Filho do homem. Ele é o Filho do homem. Ele é o Filho do homem. O Senhor Jesus. E só ele, ninguém mais. Nem o apóstolo Paulo, nem o apóstolo Pedro, nem João, nem nenhum dos patriarcas do Antigo Testamento, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem o rei Davi, poderoso rei Davi. Oi, Edgar, seja bem-vindo, graça e paz. Ninguém desses patriarcas tem autoridade, tem esse título de Filho do homem, apenas o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele é o Filho do homem.
Ele tem autoridade sobre todas as coisas. E a lição nossa é que o nosso coração humildemente se submeta ao Filho do Homem. Entendendo, irmãos, e eu vou encerrando aqui, entendendo que se este universo está debaixo da autoridade do Filho do Homem, a gente precisa se acalmar, sossegar, crer, descansar e saber que todas as coisas estão debaixo da autoridade do Filho do Homem. Nada pega ele de surpresa. Ele é o Filho do Homem. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Amém? Amém? Deus abençoe. Já vamos terminar? Já? Nossa, Já vamos. eu gostei tanto de ver essas pessoas lindas. Manda um abraço, manda um beijo para todo mundo. Um beijão, gente. Muito obrigada por ter participado da live. Essa aqui, para quem não conhece, é a minha neta, a Tayla. E tá aí, ó, Anderson, o Tiago, a Miriam, estão aí conosco, né? O Edgar, mais gente aí acompanhando. Ó, Tiago tá chamando você de lindinha. Obrigada. Puxou o voo, só pode. É minha neta, filha da minha esposa, Leda Cristina. É minha neta, Anderson, aí ó, lindinha. E já tem uns fãs ali, ó. Vou começar a trazer ela na minha live, eu tenho mais sucesso. Oi, Miriam, obrigado, gente. Vocês são amorosos demais, viu? Obrigado. Vamos orar? Vamos orar. Você quer orar? Ora e depois eu vou fazer uma oração, tá bom? Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá. Obrigada por ter a oportunidade de participar da live do meu avô, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor nos dá. Eu agradeço por tudo, Senhor. Obrigada por as outras pessoas terem participado da nossa live, Senhor. Obrigada por tudo. Obrigada por termos o que comer, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor. Eu oro mais uma vez e agradeço. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer porque aprendemos nesta noite mais uma vez que Jesus é o Filho do Homem. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele tem autoridade sobre esse mundo físico, mundo espiritual e tem também autoridade sobre nós e sobre o nosso coração. E que todos nós, a começar por mim, pela Tayla, os que estão nos ouvindo, tenham um coração que se submete ao Filho do Homem, entendendo que Ele é o Senhor, que Ele pode perdoar pecados, pode curar, pode transformar, pode renovar, pode proteger, pode tirar o nosso país, o nosso mundo dessa quarentena. E que todas as coisas são perfeitas, porque passam pelo crivo, sabedoria e autoridade do Filho do Homem. E que isso traga paz, humildade e vontade de servir como Ele serviu. Abençoe esses meus irmãos que estão assistindo esta transmissão do Palavra de Esperança. Abençoe, ó Deus, cada um deles. É a minha oração. Abençoe em nome de Jesus. Que a tua bênção alcance a particularidade, a casa, a família de cada um deles, aonde quer que eles estejam. E que a tua bênção, a bênção do Senhor, do Filho do Homem, seja sobre todos nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe. Quero aí fazer uma propaganda. Daqui a pouco, às 10 horas, às 22 horas, nós teremos um programa ali no Facebook da Igreja Presbiteriana do Jardim de Abril, onde eu faço parte, com o nosso pastor, reverendo Marcos Novaes, com uma transmissão ali especial, não é? E tá uma bênção o programa lá, não é? Vai ter ali o reverendo Marcos Novaes e também o professor, pastor Marcos Santos vai estar lá ali fazendo um programa, os dois, ali uma entrevista, na verdade, muito interessante, não perca. Saindo daqui, aguarde um pouco, já vai lá no Facebook da Igreja Presbiteriana Jardim de Abril, Demudo, apóstrofe Abril, Jardim de Abril, vai lá
Você vai gostar. Anderson, Edgar, agradeço a Deus por tudo que tem nos dado. Amém, Edgar, é isso aí. Coração que submete ao Filho do Homem reconhece as bênçãos de Deus, né? Amém. Andão, obrigado pela meditação, amado pastor. Eu que agradeço a participação de vocês, Edgar, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Muito obrigado a todos. Viu? Manda um beijão para todos. Beijão. Obrigada por vocês terem participado da live. E, gente, não se esqueça de se inscrever lá no canal do meu avô. Como que é o nome? Esqueci. O canal no YouTube. Obrigado por tá divulgando. 1604 Marlon. Vai estar aí no meu Instagram, na bio, tem lá o link para você se inscrever no canal do YouTube, lá onde a gente posta, não é? O programa Palavra de Esperança, ok? E toda terça e toda quinta, às 21 horas, nós temos o Palavra de Esperança. Sim, as palavras que ele posta lá no YouTube são muito boas, gente. Se inscreva. Minha neta. E deixa o like, tá? Deixa o seu like, ok? Muito obrigado, gente. E compartilhe esta palavra de esperança. Olha lá, o Anderson arrumou uma excelente secretária, esperta demais. Obrigada. Obrigado aí, Miriam. Obrigado, Anderson. Deus abençoe a todos, viu? Filho do homem, um coração que se submete ao Filho do homem. Beijo a todos. A Dani Brito, Deus abençoe você aí conosco. Muito obrigado, Deus abençoe. Até terça-feira. Ela vai estar, hein? Eu vou estar. Ela vai estar na minha live, terça-feira, às 9 da noite. Beijo. Beijão.